Então, eu vou mostrar para vocês algumas informações que são necessárias para se realizar, principalmente no início da simulação, e algumas informações que são necessárias, senão a nossa simulação acaba ficando não do jeito que você queria, principalmente quando você vai analisar os seus dados. Essas informações eu obtive bastante no mestrado, que me auxiliou para poder fazer as análises da simulação. Tarcísio, Então, como está... Oi? Bota esse ocultar aí, ó. Clica no ocultar aí para ele tirar essa barrazinha aí. Aí. Beleza. Aí, joia. Show. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que significa o Amber? Eu vou falar de forma sucinta, porque ele é muito vasto. Ele é um pacote de ferramentas e que ele faz simulação de dinâmica molecular. Isso para proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos também. E, atualmente, eles também já estão fazendo já com simulações com sistemas maiores. Então, eles vão chegar até células e etc. Certo? Então, o que significa essa palavra Amber no total, né? Como no inglês, ele diz que é Assistant Model Building Energy Named. Então, no português, na tradução dessa palavra, Amber, por completo, ele diz que é uma construção assistida de um modelo com refinamento de energia. Então, você tem diversas ferramentas localizadas nesse pacote e nele você pode fazer essa simulação de dinâmica molecular. O que seria essa simulação de dinâmica molecular? Principalmente você observar, através dos dados que são gerados, mas o mais importante da simulação seria o movimento dos átomos, que, no caso, é toda a dinâmica que acontece ali, com pressão, temperatura, então, com várias situações ali ocorrendo. Principalmente são as ferramentas que são utilizadas no Amber, que são a coleções de códigos. Foi o que Bruno falou anteriormente, que os programas de bioinformática, principalmente para simulação computacional também, são muito utilizados nesses códigos, que é o PER, o código em C, em texto, e também utilizando janela X, e o Fortran. Normalmente, para simulação já de produção, nós utilizamos esse Fortran 90, que no caso é o Sander, Nmod e o Pymend. E para fazer todo o processo inicial, nós utilizamos o LIP, normalmente não utilizamos o LIP, utilizamos já o código em texto, que eu particularmente utilizei esse, acho melhor do que pela janela, porque a janela normalmente é como se fosse o Windows, em vez de você fazer tudo por código, você vai fazer com as ferramentas gráficas. Mas eu prefiro o código sem texto, que é o TLIP, o Pitrage e o Antichamber, né, que você vai utilizar para fazer todo o processo inicial da sua simulação, adicionar água, no caso solvente, para você adicionar as cargas, para você preparar todo o material input para realizar a simulação computacional. E o PER, normalmente você utiliza para o método MMPB-SA, né? Mas também utiliza para outros que não estão encaixados por aqui. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai utilizar vários arquivos input e gerar arquivos de saída, que são os outputs, né? E nessas ferramentas, você vai utilizar os arquivos que são inicialmente aqueles que são resolvidos pelos experimentos, né? Que no caso RMN, raio-x, etc. E você vai colocar esses arquivos. Quando você não tem, você realiza uma metodologia que nós também utilizamos, que é a modelagem molecular, e aí temos esses arquivos de entrada. O Amber também realiza simulações para moléculas pequenas, né? Então, você também pode utilizar para esse tipo de situação.
Então, como vocês podem ver, é assim que é denominado e selecionado os métodos para realizar a simulação molecular. Inicialmente utilizando o OnChamber e o LIP ou TLIP para poder preparar os arquivos input e depois utilizar o Sander, Nmod ou Pmend para a produção e toda a simulação dinâmica molecular. Uma informação básica é que nós temos o site do Amber, está localizado nessa plataforma. Lá tem os manuais, os tutoriais, as informações dos papers que são do próprio Amber e que são utilizados. Então, lá você tem diversas informações, muito mais do que eu vou passar aqui, para você explorar. Os manuais são extremamente grandes, mas tem 2 artigos, e é esse, eu tenho até aqui em mãos, que eu fiz para fazer a leitura, e neles, eles falam de uma forma sucinta como o Amber funciona. Interessante nesses artigos é esse e esse, certo? Se vocês quiserem procurar depois para ler, é pequeno, acho que é 20 páginas, 15 páginas. Você dá uma lida e você consegue manda no grupo, Tarcísio. Como... Manda certo, no grupo. manda sim. Tem até no site. No site também tem. Se eu esquecer de mandar, vocês podem pegar lá ou então me lembra. Então, ele mostra como funciona cada ferramenta, mas não destrinchando, aí é mais um manual, mas ele mostra o que cada um faz. Uma informação interessante, principalmente quando nós vamos para simulações, é o seguinte, é utilizar essas 2 ferramentas, que é o Sander e o Pmend. Os 2, eles realizam o processo de simulação computacional. Eles diferem em algumas partes. O Sander é mais antigo, o Pmend, ele foi uma ferramenta mais nova, adaptada e melhorada do Sander. Só que, normalmente, é um computador normal, que tem configurações básicas, ele até mostra aqui no artigo, que ele gera por dia, ele gera mais ou menos 1 nanosegundo de simulação. Então, se você quiser fazer, normalmente é indicado que você faça mais de 20, 30, 40, 50 nanosegundos, vai demorar muito tempo para poder desenvolver a sua simulação computacional. E aí, esse Pmend, ele foi criado para utilizar computadores mais avançados, que no caso, que tenham processadores melhores, com mais mods, nodes ou núcleos, e também aqueles que utilizam os GPUs, né, que aceleram mais o seu processo de simulação. Ele indica que quando você utiliza o Pmend, para nenhuma GPU, ele tem um Pmend mais avançado, que não normal, ele gera normalmente por dia 80 nanosegundos. Então, ou seja, aumenta o seu processo de cálculo muito mais do que o convencional. Então, é por isso que é necessário que tenha-se máquinas mais robustas para se realizar uma dinâmica que você precisa realizar com mais tempo de simulação, certo? Então, é só uma informação que eu trouxe, assim, para vocês verem que há uma diferença entre as ferramentas, mínima, mas que pode alcançar, né, uma performance maior nos seus trabalhos. Então, principalmente para os novos e os que já estão, e para conhecimento de maiores, quem já tem, já sabe o que eu vou falar, mas quem ainda não conhece vai entender mais ou menos o que nós utilizamos aqui no laboratório, com esse pacote. Bom, nós utilizamos normalmente os tutoriais para poder reproduzir, isso utilizando para cada pesquisa. Então, a mudança daí seria só as macromoléculas, que no caso as proteínas, cada um tem uma proteína, algo diferente, e as moléculas em si. Mas o método de simulação seria o mesmo para todos. Então, inicialmente nós utilizamos esse tutorial, que é, né, a introdução de simulação dinâmica molecular, só que esse é utilizado para somente proteínas. Então, quem vai fazer simulação dinâmica molecular de proteínas, que aí você pode analisar se ela desnatura com aumento
aumento de pressão, de temperatura. Você pode fazer diversas análises com essa simulação, certo? Então, qual é a informação que eu vou trazer para vocês? Os arquivos input e o que cada função desse arquivo realiza, porque não é só copiar e colar do tutorial, porque você não consegue extrair aquilo que você queria no final. Então, você tem que saber cada função para poder realizar, no final, fazer as análises. Então, normalmente, para você fazer o primeiro passo é a minimização. Lembre, por isso que eu coloquei até a setinha aqui, que você tem que sempre colocar o end no final. Normalmente, os arquivos, quando vêm, eles não vêm com esse end, e aí pode dar um erro inicial. Então, coloca o end após a barra, e aí ele consegue rodar tranquilamente. Então, esse erro aí de um end é por causa do Fortran. Aí, se você não colocar, ele dá um erro de Fortran. Aí ele dá essa loucura aí. Isso mesmo. Então, aí você utiliza para a primeira informação o min, né, que é para gerar a minimização de energia, você tem que colocar como 1. Quando você coloca como 0, ele não gera minimização. Como você quer fazer a minimização inicial, você coloca 1. E aí vem as outras informações que eu acho bastante relevantes, porque nem todo mundo se apega a essas informações, acaba realizando a simulação do jeito que está nos tutoriais, e os tutoriais eles são feitos normalmente para mostrar para você como roda, como funciona. Então, eles reduzem, basicamente, tempo de simulação e várias outras informações que seriam necessárias para o seu estudo, principalmente quando nós trabalhamos com proteínas muito grandes. Então, isso é de total importância. O NTX, ele vai escrever as coordenadas dos seus átomos, que no caso, quando nós utilizamos dinâmica molecular, nós trabalhamos com a segunda lei de Newton. Então, você tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é a velocidade vezes o tempo, né, ao quadrado. Então, você tem que ter tanto a aceleração, mas tem que ter também as posições iniciais dos átomos e as posições finais e todas as informações que as equações dos cálculos de dinâmica precisam. Então, nesses arquivos, ele já extrai essas informações dos arquivos input que você colocou. Então, esse NTX, ele vai escrever as coordenadas, mas não as velocidades, por enquanto, porque você está fazendo simplesmente a minimização de energia. Então, você quer saber a energia que está envolvida com a sua macromolécula. E você quer colocar ela no mínimo possível para poder ter uma melhor, uma posição, né, inicial desses átomos que chegam mais próximo da realidade. E aí você tem a segunda informação, que é o hatch, né, que é igual a 0, para não reiniciar a simulação. Então, ou seja, ele tem que ir até o final, aí quando ele vê que não consegue mais minimizar, ele para o cálculo, escreve todas as informações e finaliza. E aí você tem essas informações, é muito importante, esse max ciclo e n ciclo. Por que você depende deles? Porque você depende do tamanho da sua proteína. Quanto menor sua proteína, menos ciclos você vai usar. Porque muitas vezes o Amber entende que não consegue mais e não vai adiantar você colocar 30 mil, 40 mil e em 10 mil ou 5 mil ele já minimizou o bastante. Então, você tem que analisar a partir do tamanho da sua proteína. Então, por isso eu coloquei depende. Então, você vai colocar o máximo de ciclos, que no caso vai gerar toda a minimização, é o valor total. E o N ciclos, você vai depender de 2 algoritmos, que é o step dense e o gradiente conjugado. Então, se você colocar 10 mil ciclos, você tem que colocar o N ciclos a metade desse valor. Então, ou seja, se 10 mil, 5 mil. Então, 5 mil irá para o algoritmo de step dense e os outros 5 mil para o gradiente conjugado. Então, você nunca pode colocar 10 mil e 3 mil, porque senão ele não vai entender e pode dar um erro no cálculo, certo? O MTPR, ele colocou ali, né? O Tarcísio, rapidinho, só para complementar aí. Lembrando que esses 2 algoritmos, né, que Tarcísio falou aí, que é bem importante o que ele falou,
eles um complementa o outro, tá certo? Então, porque são dois mecanismos de busca de mínimo energético diferentes. Por isso que ele utiliza esse metade de um, metade do outro, porque são dois mecanismos diferentes. Aí, eu tenho até um curso de dinâmica que algum de vocês fez esse curso, não sei se foi Wagner, que fez, quando eu dei esse curso na UESC. Alguém fez esse curso. Eu fiz na UESC. Não foi, Wagner? Há muito tempo Foi. atrás. Então, eu ainda vou... E tinha uma mexicana lá que conseguiu fazer o processo todo sem problema. E aí, a gente vai falar disso aí mais pra frente. Beleza, show. Vai lá. Beleza. Então, aí o NTPR, ele vai ser o valor escrito no arquivo de saída. Então, a cada 100 ciclos, ou a cada 100, o valor que você colocou para ser total, ele vai escrever, a cada valor aquele ali, ele vai escrever os valores de energia, os valores de tempo e etc. Então, tudo aquilo que sai no arquivo, a partir desse valor que você coloca no NTPR. O NTWX você coloca como 0, porque na minimização você não gera trajetória, você só vê a questão da energia, então você coloca como 0. E o CUT igual a 8.0, no caso você pode colocar qualquer valor, dependendo da sua, da importância, só que ele, no próprio tutorial, ele diz que não é bom você colocar menos que 8, porque senão pode dar algum problema no seu cálculo. É o valor de corte de ângulos que você tem para cada átomo da simulação. Então, não é bom você colocar menor que 8. Normalmente é maior que 8, é legal. Só que quando você faz para moléculas pequenas, é necessário você fazer com menos. Isso eu testei fazendo uma simulação para um professor. E quando eu colocava mais que 5, ele não gerava. Ele dava um erro e dizia que esse valor de corte era muito alto. E aí eu diminuí e consegui realizar a simulação. Beleza. O cutoff? Sim. Porque quando você usa para mecânica molecular e para mecânica quântica. Porque antigamente a gente calculava esse cutoff, né? Mas hoje a gente não calcula mais, já bota um valor aí médio e faz, porque hoje a gente tem computadores melhores, né? Na minha época, os computadores eram uma carroça, né? Então, assim, então a gente tinha que calcular o cutoff para fazer o mais rápido possível. Beleza, vai lá. Beleza. Então, o segundo passo, depois da simulação e minimização de energia, vamos para o aquecimento. Então, para o aquecimento, tem algumas informações parecidas, eu não vou repetir, e vou continuar com as informações que aparecem agora para essa simulação. O NST limite, né, que tem ali, ele vai dizer qual é o valor que você quer para ir juntamente com o DT, que no caso você vai fazer, né, utilizando a fórmula da equação de movimento, né. Você vai utilizar esse valor que você vai colocar, multiplicado com esse DT, e vai dar o valor do tempo da simulação. Então, ou seja, se você quiser 10 nanosegundos, aí você tem que calcular e multiplicar com esse valor de DT. Normalmente, esse valor de DT nós não alteramos, porque se você aumentar esse valor, claro que você vai, significativamente, vai aumentar o tempo de simulação, só que os parâmetros vão ficar muito grandes. Então, você não consegue fragmentar a simulação para observar isso. E isso é importante na simulação de dinâmica molecular. Você vê de uma forma muito mais detalhada do que alongada. Então, não adianta você fazer 100 nanosegundos com esse DT a 0,2, que aí você vai ter um detalhe muito menor da sua simulação e na sua análise. Então, é necessário que esse DT, você deixe ele esse 0,002 e modifique o NST limite, certo? E aí você coloca e multiplica por esse valor, que esse NST limite, ele é dado em picosegundos. Então, você tem que calcular, perdão. Quando você multiplica esse valor, normalmente ele sai em picosegundos. Então, aí você faz aquelas conversões, né? De
1 nanosegundos é igual a 1000 picosegundos. Então, você faz essa conversão e, no final, você sabe o valor do tempo de simulação. O NTF igual a 2, ele é definido para não calcular as forças para títulos restritos desse shake. Eu não achei muita informação sobre ele, normalmente está mais no manual, só que aí é uma parte mais para vocês desenvolverem. Normalmente... É o shake? O shake? Isso. Shake? O shake tá no manual, depois vocês dão uma procurada lá. O shake, ele ativa uma parte do algoritmo que ele chacoalha a molécula. Então, ele pega a proteína, você pode restringir esse shake, você pode, por exemplo, colocar um shake só na cadeia principal, ou você pode colocar um shake na proteína toda, ou você pode colocar um shake só no sítio ativo, ou só nas moléculas de água. Aí você pode escolher qual tipo de shake que você vai fazer. O shake é porque ele considera que a molécula está numa fase estacionária, né? Então, o sistema está parado. E aí você, como se pegasse uma agulha ali e ficasse cutucando ali para o sistema aí, vai no tranco, né? Você vai empurrando ali. Por isso que são passos anteriores. Esse tipo de algoritmo de shake, ele geralmente utiliza no aquecimento, pode utilizar na densidade, mas ele não usa isso na produção. Entendeu? Ele faz isso antes, para poder dar uma balançada aí. Mas você não acha isso fácil, não. Ele bota aí, mas ele não explica. Ele não fala o que é, ele coloca aí e não diz o que é. Mas o manual do AMB é gigante. Então, às vezes, dá até tédio mesmo de você pegar para ler. É mais fácil você pegar o tutorial, mas tem tudo aí em detalhes, tem isso lá. Tudo lá. Beleza. Show. Aí, normalmente, você deixa esses dois valores, que é 2 e 2, que um é para não calcular essa força, e o outro é para atingir, ou ativar e restringir todas as ligações envolvendo hidrogênio. Que aí você limita, né? Porque senão aumenta também o tempo de simulação. Agora, para utilizar esse TWX e o NTPR, agora já é necessário você modificá-los. Por quê? Como o NTWX é o valor que você vai gravar no arquivo de trajetória, e o NTPR é o valor que vai escrever no arquivo de saída, você vai precisar fazer um cálculo para as análises. Então, ou seja, antes de você fazer a simulação, você tem que fazer esse cálculo, porque senão a sua dinâmica ou vai demorar demais ou vai ser muito rápido. Então, eu trouxe aqui o cálculo básico que você faz para poder determinar esses valores, certo? Aí, continuando, o NTB é igual a 1, que são os limites periódicos para volume constante. Então, normalmente, no aquecimento, você usa isso para volume constante. O NTP é igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 2, dependendo. Normalmente, você modifica esse NTP e esse NTB. Normalmente, quando o NTB é 1, o NTP é igual a 0. Quando você utiliza o NTB igual a 2, aí o NTP vai igual a 1. E aí você vai controlar esse aumento ou não aumento, né, da pressão, certo? Então, normalmente você altera os dois, não somente um. O NTT igual a 3, ele vai controlar a temperatura a partir desse termostato de Leverage. Então, você tem que estabelecer. Essas informações aqui embaixo, após a barra, ela vai dizer o seguinte: quando o step, né, que no caso é o que você vai, as etapas que você vai fazer na trajetória, né, da sua simulação, quando ele for igual a 0, o valor de temperatura vai ser igual a 0, e aí você vai determinar quando que valor você vai chegar ao valor final que você quer da sua temperatura, porque normalmente você faz um aumento da temperatura, então aí você vai determinar que momento. Você pode, por exemplo, dizer que na metade da simulação eu quero que ele continue crescendo. Quando chega na metade, ele fique constante. Então, você pode fazer essa variação desse valor, determinando para que etapa você quer e qual o valor da temperatura, que aqui você pode alterar aqui, ó, o valor da temperatura. Se você quiser para 300 graus, 350, e aí você vai fazendo
é dependendo da sua necessidade. Então, normalmente, por exemplo, sabemos que essa proteína, ela desnatura em 400 graus. Pô, e essa aqui essa é a temperatura em Kelvin também, né, Tarcísio? Sim, em Kelvin. Então, você pode observar se nessa temperatura a proteína vai desnaturar, o que vai acontecer com ela. Então, na simulação, você pode também realizar isso. E aqui, você pode também, nas etapas, né, que você pode fazer várias etapas para observar essa temperatura. Se não for de sua importância essa temperatura, então, você faz para ver, chegando até 300 graus, se ela ocorre alguma mudança ou não. Aí eu trouxe o cálculo para você calcular os frames da sua simulação. Por quê? É ele que vai determinar quantos quadros vão ser realizados a cada tempo, certo? Então, você vai pegar o seguinte, você vai pegar aquele valor do NST limite e vai dividir pelo valor de NTWX. Ou seja, você vai pegar lá, você colocou um valor de 1 milhão e dividir por 100. O que vai acontecer? Na sua simulação vai ter 10 mil frames. Quando você vai fazer o cálculo para determinar quanto que vai ser para cada tempo, quantos frames, que no caso vai gerar as análises, isso aí vai dar 0,2 frames por picosegundo. Então, ou seja, acaba ficando um valor muito pequeno para as análises. Então, vai ser muito fragmentado. Tipo assim, beleza, se a gente tivesse um computador mais poderoso, isso seria legal, porque você veria muito detalhado essas análises. Só que, como nós estamos trabalhando com computadores que ainda não estão tão robustos assim, isso demora muito mais tempo. Então, ou seja, se uma simulação de 50 nanosegundos demora 50 dias, com esse cálculo que você fez, que você não alterou o NTWX do arquivo do tutorial, você vai demorar, tipo, 100 dias, ou seja, o dobro ou o triplo dessa simulação. Então, você tem que alterar esse valor de NTWX, por exemplo, se você quer aumentar a quantidade de frames por picosegundos, você altera o NTWX. Então, se você quisesse um valor maior desse, você aumentaria esse NTWX e aí chegaria a uma análise menos detalhada, porém ainda, por exemplo, na minha dissertação, eu fiz a 10 picosegundos. A cada 10 picosegundos, ele fazia uma análise. Então, fazia um quadro, né, que é o frame. Então, as análises, elas ficaram não tão ruins, isso eles, até nas plataformas do Amber, que você faz perguntas, que são, como é o nome, meu Deus? Os fóruns, que você faz a pergunta, até o dono, o cara que criou o Amber, ele responde, e vários outros cientistas, também tem outros fóruns, eles falam que não ultrapasse 15 picosegundos ou 20 picosegundos por frame, porque senão seus detalhes, né, das análises ficavam muito distantes, muito longas, então você não veria muito detalhadamente a sua simulação. Então, normalmente eu indico 10 picosegundos por frames, que aí também o seu cálculo não vai demorar tanto, porque vai ter uma quantidade de frames menores e você também não vai ter uma análise prejudicada. E por último, a produção, né, para a simulação de proteínas, e aí você vai também, alguns valores que vão precisar alterar. Outros já são normais, que você já alterou no começo para minimização e para o aquecimento. Você tem o NTX igual a 5, que ele agora, esse valor igual a 5, ele vai escrever as coordenadas, porque agora você vai produzir a simulação. Então, você vai, no arquivo de saída, ele vai escrever todas as posições, todas as velocidades, todas as acelerações dos átomos da proteína, certo? Você vai colocar esse rest igual a 1, porque aí, se acontecer alguma coisa, ele vai reiniciar a execução da simulação a partir da anterior. Então, quando o seu cálculo cai, normalmente você pode reiniciar a partir de onde parou. Só que aí você vai colocar
ou em outro arquivo, ou você vai gerar um script que ele já automaticamente já muda. Por isso que esses programas, essas ferramentas, são escritas para nesses códigos C, Fortran e etc. Porque aí você pode gerar scripts para fazer tudo isso automaticamente. Então, se você tem conhecimento computacional, você vai conseguir fazer isso facilmente, certo? Aí eu coloquei que isso significa que as velocidades são esperadas no arquivo RST7, isso para o novo tutorial. O tutorial mais antigo era só RST. Esse arquivo que vai escrever todas as suas posições. Por isso que quando nós geramos... Tarcísio, rapidinho. Oi? Só para esclarecer aí que Tarcísio falou uma coisa importante, em relação a esse arquivo RST, né? Esse arquivo RST, ele quer dizer arquivo de reinicialização, que é chamado de restart, né? Uhum. Isso aí é exatamente para o que Tarcísio está falando aí. Tanto você pode reiniciar a simulação do ponto onde parou, então ele vai tirar, é como se tirasse uma fotografia da última posição que ficou a proteína lá na simulação, ou complexo, o que for. Quanto você pode, a partir do restart, gerar o PDB, que é o arquivo da proteína, você tem o programa que chama MDPDB, e você usa esse arquivo restart aí para poder gerar o PDB e abrir no programa que você quiser, né, de visualização. Lembrando que é uma coisa muito importante aí, que é o seguinte: às vezes a gente está fazendo simulações em sequência. Então, assim, produção 1, produção 2, produção 3, produção 4, porque às vezes, até eu estou conversando com as meninas aí, quanto tempo eu vou simular? E até passei um artigo que o cara dava um exemplo, uma pequena molécula, quantos nanosegundos, picosegundos eu vou ter que simular? Isso depende de vários fatores. Depende do que você quer alcançar com aquilo ali. Você pode simular 100 picosegundos e você tem um resultado excelente. Isso vai depender do que você quer fazer. Quanto mais complexo for o tipo de análise que você está fazendo, mais tempo você vai ter que simular. Então, se você quer descrever um mecanismo de uma reação, você vai ter que simular por muito mais tempo do que você descrever simplesmente uma interação ou uma dobra. A depender da dobra também. Às vezes você pode ter uma proteína que você precisa ver o comportamento dela, de abrir e fechar. Aí vai depender do que você quer ver. Mas é o seguinte, digamos que a gente tem um tempo razoável, que a cada 10 nanosegundos a gente consiga enxergar mudanças naquela proteína. Então, você pode dividir de 10 em 10, né? E você vai fazendo 10, 20, 30, 40, 50, até onde o máximo que seu computador alcançar. Porque a gente tem máquinas, né? Essas máquinas têm limitações, né? Para você ver, mesmo nas máquinas de GPU e tudo, a gente ainda espera um tempo, né, de simulação. São sistemas que consomem muito computador, gera muitos arquivos gigantes de vários gigabytes, né? Uma simulação de 24 horas que eu simulo com o pessoal lá do Senai, lá, por exemplo, me gera quase 10 gigabytes em uma simulação só. Um arquivo com 10 gigabytes, então é muito dado, quantidade muito grande. Então, por isso que às vezes é melhor você fracionar em vários pedaços, né? Porque você vai tendo aquele resultado ali, já tem um resultado, né? Você não vai descartar aquele resultado. Então, assim, e aí, digamos que ou então que seu cálculo caiu. Então, por exemplo, esse restart aqui, número 1, quando você for fazer o cálculo número 2, você vai usar o restart número 1. E aí vai gerar um restart número 2. Então, quando você for fazer o cálculo número 3, você vai usar o restart número 2. E assim sucessivamente. Se meu cálculo caiu no restart número 1, eu não vou usar de novo o restart anterior a ele, o arquivo anterior a ele. Eu vou, a partir dele, gerar um outro. E assim por diante. Porque se você fizer o cálculo do zero, o programa vai sobrescrever o arquivo e vai apagar tudo que está aqui. E você vai ter que esperar o tempo todinho de novo até ele acabar. Então, tem que ter cuidado com isso, né, porque o programa, ele só faz o que você manda. Então se você não deu o comando para ele continuar daquele ponto, né, e outra coisa, lembrar que quando você vai continuar, você vai ter que recalcular
esses valores aqui, ó, de NST-lin, né? O DT pode ficar igual, mas o NST-lin você vai ter que recalcular para somar aqui com o valor que calculou aqui e fazer o quanto de nanosegundos ou picosegundos que você quer. Se você não fizer isso, vai endoidar tudo lá o resultado e vai ter um valor de simulação que você nem sabe, só vai saber no final, né? Você vai saber quanto é que vai dar. Ok? Então, é isso. Eu acho que é importante. Beleza? Vai lá, pode continuar. É isso. Como a apresentação é pequena, não tem como mostrar tudo. Eu estou falando de uma forma bem mais resumida. Mas isso que o Bruno falou é muito importante. Essa fragmentação é melhor, ela diminui mesmo o tempo de simulação. Eu fiz isso, ela diminuiu bastante o meu tempo se eu fizesse só um arquivo. E na análise, é importante isso aí. Na análise, você vai utilizar, por exemplo, eu fiz quatro arquivos de saída. Então, eu gerei prod 1, prod 2, prod 3, prod 4. Eu juntei todos eles na hora da análise. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento na hora de gerar as análises. Mas isso é fácil, não é difícil. Tem pessoas que também têm essas dúvidas nos fóruns, algumas outras pessoas que já sabem, vão lá e indicam. Então, foi assim que eu fui desenvolvendo. Eu demorei mais de uma semana para gerar uma análise de um gráfico, por exemplo, do RMSD, né? Para colocar em tempo, porque normalmente no tutorial do AMB ele mostra em frames, e eu queria colocar em tempo, em picosegundos. E aí eu fui treinando, fui testando vários códigos, até que eu consegui gerar eu mesmo escrevendo. Eu falei, pô, eles escrevem desse jeito, eu posso reescrever e fazer desse jeito. Aí eu consegui gerar por tempo de simulação. Isso utilizando esses arquivos RST, que são os arquivos que eles escrevem todas as velocidades e posições iniciais dos átomos, certo? Aí você pode colocar também, continuando, né? A temperatura da simulação, 300 graus, 400 graus, 300 kelvins, 400 kelvins, ou o valor que você queira. E aí, para a produção, aí você já altera o NTB e o NTP, que é 2 para controlar a pressão e 1 para o barostrato de Berentzi. Eu até botei esse link, que ele mostra basicamente como funciona esse barostrato, certo? As outras informações normalmente são padrões. E aí, né, você já realizou a simulação de dinâmica para a proteína, você também pode ir para o complexo. Normalmente nós utilizamos esse que eu coloquei aqui, que é a mecânica molecular, utilizando os métodos de Poisson-Boltzmann, né, que é a superfície de área dissolvente. É o método MMPBSA, que você vai simular ele a partir e calcular a energia de ligação do ligante com o receptor. Então, essa parte aí é depois que você termina toda a simulação, só que agora para o complexo, certo? Você não vai utilizar aqueles arquivos que eu utilizei do primeiro tutorial, você vai utilizar desse tutorial aqui que eu marquei em cima, certo? Depois disso, você vai vir aqui para baixo, ó, e vai vir aqui nessa análise de trajetória. Aqui nele tem vários tutoriais para você fazer as análises da sua simulação, certo? Só que, como eu falei, alguns vêm mais com frames. Então, para calcular em tempo, você tem que fazer todo uma modificação nos arquivos. E aí, por último, depois que você gerar toda a simulação de proteína, que você também pode fazer as análises, e de complexo, você vai realizar essas análises a partir. Aí você pode fazer os gráficos de RMSD da cadeia principal, você pode fazer o RMSD do ligante, você pode fazer do complexo, você utilizou mais de um ligante, então você pode ver qual foi o complexo que teve menor RMSD, porque isso vai dizer que o ligante, ele estabilizou a proteína, o sítio ativo, onde ele estava. Então, durante a simulação, o ligante não saiu do bolso de ligação. Então, isso mostra que ele tem uma certa afinidade e estabilidade ali, etc. Então, você pode analisar várias coisas. Você também pode analisar, tem várias formas de analisar. Você também pode analisar, eu coloquei aqui um exemplo, né? Eu peguei essa imagem. De uma tese de doutorado, eu poderia pegar a minha também, mas eu peguei essa aqui.
Então, você pode ver também o RMSF, que no caso é uma flutuação dos resíduos. Você pode ver qual resíduo ele tem essa modificação maior ou menor. Então, você pode analisar o sítio ativo a partir disso aí. Se lá na proteína, comparando a proteína inicial com a proteína agora com o ligante, e aí você vai ver se ele diminuiu o RMSF ou se ele aumentou. Então, o que aconteceu? O ligante saiu, o ligante não teve uma estabilidade muito grande, então você pode fazer diversas análises a partir dele. Aí eu trouxe essa imagem mostrando basicamente, por exemplo, se você fizesse uma simulação dessa e visse essa parte, né, essa outra proteína, no caso aí já é outra simulação, mas se você visse ela saindo assim, o RMSF e o RMSD seria muito grande e mostraria quais são os átomos que se modificaram mais, por que aquilo ocorreu, etc. Então, a partir disso, você também pode gerar esses videozinhos a partir dos arquivos de saída. Então, tem várias funções. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou mostrar um exemplo depois, quando você acabar. Beleza, já. Beleza. E aí, você pode utilizar, né, essa parte aqui. Recomendo prática e leitura. Por quê? Só usar o tutorial não vai funcionar. Então, você tem que praticar com o tutorial, ir para artigos, ir para fóruns e começar a discutir, perguntar o porquê ocorre aquilo, e ir atrás de papers e várias outras coisas. Porque isso ajuda você próprio, como aconteceu comigo, criar o seu próprio script, gerar suas análises e ter uma autonomia muito maior do que somente usar os tutoriais. Os tutoriais servem somente para iniciar, só dizer basicamente como funciona, mas ele não diz tudo. Então, você pode fazer de várias outras formas. Aí, como eu disse, né, ele usa o código sem texto, então, normalmente, você vai ter que fazer scripts ou abrir mesmo, normalmente é o Pitrage, né, o CCPT-Trage, e você vai colocar lá e vai jogando os dados. Se você quer o RMS, você vai colocar o RMS. Você pode restringir para átomo tal, para resíduo tal. Então, você pode analisar o sítio somente, você pode analisar a proteína toda, você pode analisar o ligante com os resíduos só do sítio. Então, tem várias análises que você pode utilizar. Bom, então, para finalizar, eu trouxe algumas recomendações. Eu trouxe só o básico, mas que é um básico que você precisa, porque senão você erra toda a sua simulação, e aí para retornar é muito tempo. Então, quem já fez, continua, faz aqueles cálculos se não fez, realiza aqueles cálculos, e aí a partir daí você vai fazer sua análise. Então, tem que ser a partir do valor que deu de frames por picosegundos, etc. Então, eu recomendo o seguinte: leia os artigos, tem vários artigos, tanto dos programas, mas também de pessoas que utilizaram os programas, então você pode se basear neles. Você busque sempre encontrar o erro, vai errar demais. Fernanda, as meninas aí sabem, Lucas sabe, Liliane, quando estava comigo no laboratório, sabe que dá muito erro. Bruno aí é um dos caras que a gente mais vê, né? Pô, Bruno me socorreu aqui, velho, deu erro nisso aqui, não sei o que, ele se vira, meu irmão, ó, se vira. E é assim mesmo, por quê? Porque errar não é que você é fraco, ou que você não consegue, ou que você não é nada. O erro vai fazer você acertar depois. Quando você acertar, você nunca mais esquece. Então, isso é importante. E a gente cria uma autonomia. Então, ou seja, eu procurava Bruno um pouco. Era tipo, tentei uma semana, não consegui. Bruno, não consegui. Aí, Bruno, pronto, foi. Mas por quê? Porque ele errou 10 mil vezes e aí acertou. Então, tem essa autonomia. Se errou, não procura de logo. Não, tenta buscar. Joga na internet, joga o erro, copia o erro, cola lá, vem aos fóruns, vem as pessoas que também tiveram o mesmo erro. Então, você consegue sanar o erro que está ocorrendo. Erre bastante, então nunca desista. Tô vontade de quebrar tudo, mas na hora que você acertar, você vai pular de alegria, porque é mais satisfatório do que alguém te dar tudo certo e você não saber como é que funciona. Eu acho que eu aprendi assim, certo? Não procure respostas prontas, porque muitas vezes você sabe a resposta, está no seu subconsciente, até botar aqui, porque às vezes quando você fica se perguntando, por que isso deu erro, aí você vai.
uma investigação, uma coisa, quando vê, foi por isso, pá, pá, pá. Então, pergunte ao seu cérebro, ele dará a resposta. Porque aí, não é que ele vai te dar assim, isso aqui, esse aqui. Claro que não, você não criou. Mas você vai fazer o quê? Eu posso pesquisar. Eu li um paper há 2 anos e falava sobre isso. Então, seu cérebro vai te dar a resposta de como buscar, né? Vai nos fóruns de discussão, leia as respostas de grandes pesquisadores da área, com experiência. Pratique, porque é a melhor forma de aprender, certo? E as referências que eu usei aí, que foram os artigos, os tutoriais e a tese do Carinha. Ele até trabalhou com a mesma espécie que o Leishmania brasiliensis, só que ele utilizou outra protease, né, que é a metal